Olá, estudantes, tudo bem? Estamos aqui com o Planck Comenta novamente. Agora a nossa tarefa, a nossa luta é FUVEST 2025. Aqui na mesa comigo os professores Rodolfo e Sandra. Sejam bem-vindos, professores. Tá? Vamos dar uma analisada para os nossos estudantes, treineiros, pais, todos aqueles que acompanham os vestibulares, certo? Professora Sandra, seja muito bem-vinda. Por favor, o que você achou da língua portuguesa 2025 FUVEST? Obrigada, Humberto. Boa tarde, pessoal. Estamos gravando aqui agora à tarde. Caiu um pouquinho mais de gramática que em relação ao ano passado. O ano passado não houve nada de gramática na primeira fase, um pouquinho de gramática na segunda fase. Mas o aluno ele tem que se atentar também que na segunda fase são 5 questões de língua portuguesa, letra A e letra B, que sempre haverá ali um pouquinho de gramática e interpretação de texto, é óbvio. E as outras ficam com os livros, né? O Rodolfo vai falar mais sobre os livros, porque realmente me deixou de olho arreganhado quando eu vi o número de questões relacionadas aos livros ali, e resuminho, acho que não deu muito certo, não. Baixar a bola em relação à interpretação de texto, certo? A única teórica foi uma que envolveu figura de linguagem, a palavra parônimo, a palavra conotação, mas uma questão simples que o ensino médio primeiro ano já faria, porque é um conteúdo realmente que começa a ser bem elaborado, né, enfatizado a partir do primeiro ano. De gramática, 3 questões. Vamos começar com a questão número 3. Questão número 3, prova V1, estudantes. Isso. Nós temos aqui, né, a tirinha do João Galvão, publicado na Folha de São Paulo. Considerando a charge, é correto afirmar: há uma incoerência entre a imagem do segundo quadro e o enunciado verbal do primeiro quadro, uma vez que a proposição do adjunto adverbial na água anula qualquer ambiguidade. De maneira alguma, não há problema de coerência, né? O título da tirinha é Garimpo Ilegal. O mercúrio a gente descarta na água. Na verdade, não é uma tirinha, né? É uma charge. O mercúrio a gente descarta na água, né? Nós estamos ali garimpeiros, ele descarta o mercúrio na água de quem? Dos indígenas. Então, é uma problemática, né, que começou a aflorar bastante no começo do ano passado, mas até hoje ela é ainda, né, bastante importante para ser discutida. A resposta é a letra B. Ao antecipar o objeto direto, o mercúrio, para o começo da oração, né, o mercúrio a gente descarta na água, realmente nós temos uma ordem inversa. O chardista Jean Galvão chama atenção para esse elemento, estimulando o leitor a buscá-lo visualmente no segundo quadro. Eu já falei para os alunos, né, eu falo isso no primeiro, inclusive a matéria que nós estamos vendo no primeiro agora, no segundo e também no terceiro, principalmente quando nós falamos sobre hipérbato e, por consequência, também pontuação. Quando há inversão de termos na oração, quando se coloca no topo, né, os complementos verbais, isso não é aleatoriamente, é para enfatizá-los. Eu enfatizo bastante que, como se coloca no topo o adjunto adverbial, é necessário vírgula, obrigatório em algumas situações, né, o emprego da vírgula aí, e algumas situações não. Mas aqui realmente o objeto direto foi colocado no topo em primeiro plano para termos realmente uma ênfase, né? Então, observou-se em primeiro lugar o complemento, em vez de colocarmos em primeiro lugar o sujeito. É fácil isso, é simples, né? Pelo corpo da questão, dá para se fazer tranquilamente. Mas um aluno que entenda um pouco de gramática, vamos pensar num aluno mediano a bom, tá? O aluno muito simples, que realmente não tem essa noção do que é um complemento verbal, do que é um sujeito, aí se empipinaria nos enunciados das questões, né? Nas alternativas mesmo, né? Mas é uma questão fácil. Colocou em primeiro lugar, né, o complemento, está colocando em foco o complemento verbal mesmo. Depois, outra questão que também é puramente gramatical, já fazia tempo que a FUVEST não trabalhava com como se diz, conectivos, conjunções conectivos. Então, isso a Fundação Vunesp sempre faz, né? O Enem também sempre faz, a Fundação Getúlio Vargas sempre faz, a FUVEST também, aliás, a Unicamp faz mais a segunda fase, mas faz um pouquinho também. Então, voltaram e trabalharam um pouquinho com conectivos. A questão 11. Em relação aos conectivos sublinhados no texto, é correto afirmar que, o segundo ano acabou de ver isso agora, seja, evidencia a dúvida das autoras quanto aos campos afetados pelo cancelamento, né? O tema do texto é a política do cancelamento. A número 10 é exatamente a cultura do cancelamento, interpretação de texto, seria a resposta A na V1, e a número 11 a resposta seria D. Seja, não trabalha com dúvidas,
porque se o aluno pensar que isso é um verbo, né, flexionado no presente do subjuntivo, ele vai pensar em dúvida, mas aqui nós temos conjunção, né? Nós temos a conjunção alternativa. Seja médico, seja engenheiro, o importante é que você seja feliz, né? Então, não indica dúvida de jeito nenhum. Nós temos aí uma questão de alternância. O que é utilizado para intensificar o valor dos movimentos sociais na luta pela diversidade? Gente, de jeito nenhum, esse aqui é um pronome relativo. Ele retoma o tema antecedente, um conectivo, faz uma coesão referencial. Sendo assim, eu não gosto que os estudantes usem esse sendo, né? Eu prefiro apenas o assim, mas nós temos o verbo no gerúndio, o assim, que é um advérbio de conclusão. Indica adesão autoral, que seria, no caso, uma adição. De jeito nenhum. Mas sim, inclusive nós temos o sim para enfatizar, né? Mas o mas indica diversidade, já puxa para o argumento mais forte, já cria, né, aí uma forma mais intensificadora, que o Enem adora cobrar, né? Aí essa questão, acho que eles pensaram, poxa, vamos colocar um pouquinho aqui da carinha do Enem, que enfatiza essa ressalva, que enfatiza essa problematização, que caiu no Enem, inclusive, e temos o sim para intensificar mais ainda, que seria a letra D. A letra E é o como pode indicar comparação, pode indicar conformidade, pode indicar causa e pode ser o introdutório de exemplificação. Nesse caso, ele não indica comparação, ele está introduzindo uma exemplificação. Por atos e ou, né, competitivo específico, aliás, como inadequação de valores morais. Ele está introduzindo uma exemplificação. A exemplo de, né, por exemplo, não indica comparação, não indica causa e também não indica conformidade. É um introdutório de exemplificação. É um conectivo também, mas não indica comparação. E o aluno que decora, né, bate o olho e fala, olha, sempre indica comparação, já não teve aula comigo que eu não uso a palavra como sempre para indicar comparação, de jeito nenhum. Então é a letra D, ressalta a diferença entre como se põe na cultura do cancelamento e no direito penal e ainda coloca em foco, né, de duas maneiras, com a conjunção adversativa e também com o sim, que eu colocaria entre vírgulas aqui tranquilamente, mas a Tamires Martins aqui preferiu não colocar entre vírgulas, que até mesmo não é obrigatório. Ok, uma ênfase bem grande à literatura, que depois o Rodolfo vai falar. Gostei muito do texto da Mel Duarte, que é uma escritora que está nascendo aí no Brasil, né, crescendo, aliás, uma autora negra, bem jovem, com seus 30 e poucos anos, né, um texto que fala da questão da negritude mesmo, a questão da mulher também na sociedade. E vamos para a questão 66. Eu sempre falei para os estudantes do primeiro, do segundo e do terceiro ano, vocês não usam a voz passiva sintética aleatoriamente. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês não vão escrever nenhum TCC em primeira pessoa, muito menos a primeira pessoa do singular, e nem a primeira pessoa do plural. Vocês não vão escrever nenhuma monografia, vocês não vão escrever nenhum artigo científico usando a primeira pessoa. Não é à toa que as dissertações os professores já enfatizam que vocês evitem a primeira pessoa e passem a usar a terceira. Quando vocês não quiserem ou não puderem incentivar, né, focar o autor da ação, vocês colocam toda a energia no receptor da ação. Então, vocês são muito mais objetivos. Não é a primeira vez que cai uma questão como caiu aqui no número 66. Já é a terceira vez, né? Então, ao empregar o pronome ser, utilizou-se o caldo de cana em uma célula e combustível para gerar energia elétrica. Então, é um texto que envolve, inclusive, física, né, química e combustível para gerar energia elétrica. O pesquisador indetermina o sujeito. Quando vir aqueles verbos juntos da palavra ser, fique esperto que é a hora de a voz passiva você fazer. Tem até a musiquinha, tá? Que eu não vou cantar agora porque, né, é muita vergonha alheia. Utilizou-se o caldo de cana. O caldo de cana foi utilizado. Você tem voz passiva aqui. Passou para voz passiva analítica, que você tem voz passiva sintética. Então, eliminaram de cara a letra A na V1, né? Valoriza o objeto caldo de cana, não é objeto mais, porque a partir do momento que eu trabalhei com a palavra ser, eu tenho sujeito paciente, né? Chama atenção para o verbo transitivo utilizar, valorizando a importância de se experimentar diretamente o caldo de cana. Esse não é o foco da questão. É a letra D. Faz uso da voz passiva no caso sintética, construção em que caldo de cana atua como sujeito, deixando de haver menção, ou referência no caso, né, a quem realizou o experimento. O foco é no receptor, ou seja, o que foi utilizado e não quem utiliza. É uma forma que você tem de escapar quando você não consegue identificar o sujeito
E aí você trabalha com a voz passiva sintética ou com a voz passiva analítica. Aqui no foco é a voz passiva sintética. É um caso de objetividade, que em outro texto nós também já tivemos, em outra prova, se eu não me engano foi 2022, 2021, e agora se repete, tá? Então, ela é uma questão puramente gramatical, mas ela se fundamenta em quê? Na produção de um texto. E é uma produção de um artigo científico do Jornal da USP. Que cai bastante, eu gosto bastante de pegar texto aqui do Jornal da USP. É difícil até pegar, é meio chato de pegar, mas eu coloco, inclusive, bastante nas minhas provas. Porque eles são bem ambientados na prova mesmo. Não é uma questão rápida, né, Sandra? Porque as alternativas são longas, né? Mas ali você tem uma estratégia, né, Sandra? É começar por aquilo. Se você inverte a frase, o caldo de cana foi utilizado. Você já sabe que a frase está invertida, matou, já é sujeito paciente. Ele consegue passar para a voz passiva analítica. Na verdade, aqui ele fez 6 questões, né? Porque ele traduziu a primeira, depois ele foi para a letra A, B, C, D e E. Mas o aluno que já me ouviu cantar essa musiquinha, tá? De quando vira aqueles verbos, tá? Uma paródia que eu faço no primeiro, segundo, terceiro ano, na hora ele já mataria. E eu também tenho falado muito, na dissertação, privilegie a terceira pessoa. Eu não sei o sujeito. Você vai trabalhar com a voz passiva, mas cuidado com a concordância, né? E se ele tem sujeito, ótimo, ele vai trabalhar bastante com a voz ativa, mas há situações que ele não sabe qual que é o agente ali. E aí a fuga é trabalhar com a voz passiva. Isso na faculdade ele vai fazer mais ainda. Não é à toa que eles pegaram um texto científico deles mesmo, da publicação dos jornais deles, quando não pegam de texto da Unifesp, por exemplo, né, da revista Unifesp, que são puramente científicos. Entendeu? Perfeito. Então, foi uma prova que trabalhou um pouquinho de gramática dessa vez, mas é a gramática que o aluno precisa. De que o aluno precisa quando ele estiver na faculdade. Não é aquela coisa de plural da modéstia, aquelas coisinhas meio, sabe, muito linhas pequenininhas no final dos livros ali do Bechara. Sim. Bem mais simples e bem mais útil. A língua portuguesa, a gramática instrumental, né? Para ele utilizar no dia a dia dele, exatamente. Né? Com precisão, né? Exatamente. Perfeito. Bem. Professor Rodolfo, como foi a literatura? Vamos lá. A literatura esse ano, para mim, foi uma surpresa, né? A gente teve 10 questões. 10 questões. 10 questões de literatura voltada mesmo para o livro, né? E 2 questões com literatura junto com outra matéria, que a gente chama de questões interdisciplinares ou multidisciplinares. Então, até falei no primeira, segunda, terceira série hoje. Falei, gente, sem saber literatura, você não pontuaria grande parte da prova da FUVEST. E na segunda parte, isso é aprofundado. Então, daí eu preciso mesmo da leitura do livro. 10 questões é determinante para cursos concorridos, né? Sim. Não tem como. Não tem como fugir. Com certeza. Uma questão que o ano passado caiu, que eu queria comentar aqui, Humberto, foi a questão número 5. Questão número 5, vamos voltar ao começo da prova. Questão número 5, que é uma questão do livro dos Dois Irmãos, que já caiu ano passado, do Milton Ratum. É a obra, mas querendo não era ou a novela gráfica. Não era novela gráfica, não era a adaptação para os quadrinhos, né? Que é do Fábio Moon e Gabriel Bá, né? Mas um dos vídeos, até falei com eles hoje, um dos vídeos do Jornal da USP, que a USP sempre faz uns vídeos pequenos das obras, o Fernando Breda, que é um pesquisador que, inclusive, fala da obra dos Dois Irmãos, ele cita a adaptação em quadrinhos, ele cita a minissérie da Rede Globo, que foi feita, e o livro. E ele fala com todas as letras. O que o aluno precisa e o que a USP está cobrando é a leitura do livro, é a leitura integral do livro. Então, por mais que apareça esse quadrinho, o aluno não conseguiria chegar na letra, ficaria muito difícil chegar na alternativa correta, mesmo tendo a leitura só do quadrinhos, né? Eu não consegui fazer. É uma questão eu gabarito depois. Em que ele relaciona, né, a arte visual e a questão do próprio enredo, né, sobre o enredo, e ele diz assim: considerando as características visuais dos quadrinhos e os traços narrativos do romance, Dois Irmãos de Milton Ratum, é correto afirmar que, né, a letra A diz o seguinte: o uso de contrastes claro e escuro na novela gráfica confere ênfase visual ao conflito entre diferentes formas de privilégio e marginalização. Aqui estaria o grande, como se diz, entre aspas, o pulo do gato, né? Porque na obra eu tenho a marginalização por conta do Nael e da Domingas, que são 2 personagens
que ao mesmo tempo fazem parte da história, fazem parte ali são agregados da família de libaneses, do Halim, da Zana, e ao mesmo tempo são excluídos porque vivem geograficamente do lado de fora da casa, em um barraco no que seria o quintal da casa, né? Então eles fazem, mas não fazem parte. Então a marginalização viria para a percepção da leitura da obra por esse lado. E o privilégio seria por conta de um dos filhos, que é o Omar, que tem todo o privilégio ali, principalmente da mãe, aquele amor obsessivo que a mãe tem pelo filho Omar, e deixa o Jacob mais em segundo plano, né? Que inclusive é um dos fatores que causa a rivalidade entre os gêmeos. Então essa com certeza já seria a primeira, eu falei, puxa, já tem sentido. E as outras a gente eliminando por palavras específicas. Por exemplo, na letra B, ele fala também do contraste claro e escuro, mas ele fala, a novela gráfica enfatiza a diferença étnica. Aqui eu já mataria, que é uma questão que eu tenho que tirar fora, porque não existe uma diferença de etnia, já que eles são gêmeos. Né? C, ao utilizar procedimentos como a aproximação do zoom in e a fragmentação das imagens. Apesar de ser quadrinhos, apesar de ser uma adaptação para quadrinhos, eu não tenho a fragmentação da imagem, como se fosse uma tela ou uma pintura cubista. Então, já eliminaria por conta da palavra fragmentação. Ela tem uma sequência lógica, né? Exatamente, e por conta do fluxo de consciência. Não é uma obra da Clarice Lispector aqui, não é uma obra que tem o fluxo de consciência. Então, quer dizer, o meu repertório, o meu conhecimento de mundo sobre outra obra, de alguns detalhes já me faz eliminar algo relacionado a uma obra de literatura contemporânea. Até esses dias me perguntaram, poxa, aqui eu tenho discurso livre, aqui eu tenho o fluxo de consciência. E olha, é totalmente diferente. Aqui você vê lógica, aqui você tem dificuldade para ver essa lógica. Ah, então é discurso livre. Isso. São pontinhos, são né? Minúcias, né? É. Exatamente. Que a gente vai conhecendo numa forma de estudo mais aprofundada da obra. Né? Eu não consigo isso num nível raso, num vídeo de YouTube, mesmo que a pessoa conte a história. Isso não é passado ali. Isso é passado mesmo quando eu tenho consistência na leitura do texto. E fazem interligações entre o que o professor explica, né? Sim, a aula faz muita diferença, sim, né? Sim. A aula faz muita diferença. Então, não era uma questão, como a Sandra mesmo me falou, né? Não era uma questão simples, era uma questão desafiadora, que o aluno chegaria com a leitura do livro, inclusive foi um livro que a gente leu esse ano, né? A gente trabalhou o primeiro e o segundo leram esse livro esse ano, dos dois irmãos, e eu adoro, é a literatura mais pop da USP, né? Com certeza, ou do Ratum, e é praticamente quase que o único autor vivo ali da literatura da USP, né? Tive a oportunidade de conhecer o Ratum na Flip, em São Luís do Paraitinga. Falei, professor, eles estão lendo o seu livro lá no Colégio de São José, no Planck. Falou, que bom, espero que eles gostem, porque foi feito com qualidade e para gostar, porque é tão difícil o aluno ler um livro com qualidade, né, hoje em dia, gostando do livro, porque ele lê, às vezes, por uma questão de obrigação, e não por prazer. Sim, né? Fora as relações que eles podem fazer também, né? E vão partir para a interpretação de texto, como você percebe que é a relação interdiscursiva, por exemplo, entre Esaú e Jacó, até Caim e Abel. Até Caim e Abel, que é a cena porque final, eles se odeiam. Foi o que me veio na cabeça, eu não quis falar de medo, mas... Inclusive, no capítulo final, o Ratum descreve isso. O Nael, que é o narrador, né? Descreve dessa forma, né? Que eles têm um desentendimento muito grave e eles começam a se bater, né, fisicamente, né, o narrador descreve como uma cena de Caim e Abel, né, no final. Mas é isso. Uma outra questão que me chamou bastante atenção foi a questão 34, professor. 34, vamos lá. Prova V1. Que, na verdade, foi um livro que foi pedido 3 vezes nessa primeira fase, né? 13 questões, 2 questões específicas sobre o livro e uma questão, 2 questões de interdisciplinar, né? E uma questão específica. Né? A 35 é interdisciplinar. E a 34 é a questão do livro mesmo, né? É a questão que pede ali com foco no livro. O livro é do Dionélio Machado, ele não é um autor reconhecido, com grande fama no modernismo da segunda geração, mas começou a ser lido por vários estudantes, por ser livro obrigatório, e vai trazer uma história um tanto quanto enigmática, que fala de um rapaz que precisa pagar uma conta, uma dívida, e o aluno tinha que saber essa história para responder, né? Ele está devendo ao leiteiro, o filho precisa do leite, ele sai de casa por volta de 6h30, 7 horas da manhã e vai em busca desse dinheiro,
né? E ele vai em várias ruas, em vários setores sociais de Porto Alegre, que é a cidade onde nasceu Dionélio Machado, e depois disso ele volta para casa por volta de 10, 11 horas. Tem uma quebra, um corte na narrativa, a gente não sabe muito bem como ele conseguiu esse dinheiro. Existe uma suspeita de um empréstimo que ele fez para pagar uma dívida e deixar outra dívida por conta do empréstimo. E ele chega com dinheiro em casa e ele chega com um brinquedo para o filho, que o filho queria um brinquedo. E ele deita-se na cama e ele não consegue dormir. E parece que ele está ouvindo um ruído de ratos roendo alguma coisa. E é exatamente, né? E é exatamente isso que a 34 fala, né? Olha, são os ratos, vai escutar com atenção a respiração meio parada. Hão de ser muitos, há várias fontes daqueles guinchinhos, né? Que é o barulhinho do rato. E de quando em quando, no forro, em vários pontos, a rufar. A casa está cheia de ratos. E ele pergunta lá ao final, o comando é exatamente isso. Os animais que dão título à narrativa apenas aparecem em seus últimos capítulos e ocupam o tempo reservado para o descanso do protagonista. E é possível, então, afirmar, e daí você tem o lado simbólico, o lado metafórico, que aquele ruído, na verdade, era a perturbação que ele vivia, porque ele pagou uma conta e amanhã teria outra conta para ele. Quer dizer, é um problema quase que incessante da vida de um funcionário público, que em 1930, que a gente já entra numa outra questão, que em 1930... do Estado Novo. Ele é um operário que ganha, né, de maneira legal o dinheiro, vamos dizer assim, mas ele não consegue pagar as próprias contas, porque o funcionalismo público era muito desprezado na época de 1930. Né? E são duas questões que se ligam quando você faz a leitura da prova, que é essa 34, cuja resposta vai ser letra E, o contraste entre o repouso de Naziazeno, que é o nome do personagem, e o aparecimento dos roedores denuncia a permanência da sua situação de penúria social e financeira. Né? E que faz essa relação com a número 83, professor. 83. Isso, mas ao final da prova... Acho que não tem aqui, Tá aqui. mas tem ali, né? O funcionário público. Exatamente. Tá, não tem problema. Que tá ali, ó, funcionário público como personagem. É uma questão interdisciplinar. Hoje até eu falei com a turma da 2ª série e com a turma da 3ª sobre isso. Como que a USP está cada vez mais transformando a prova numa prova mais interdisciplinar. Me lembra prova Unicamp, porque a Unicamp é muito interdisciplinar nesse ponto. Então parece que a USP, no meu ver, está deixando de ser mais conservadora, de ser mais conteudista e passando mais a esses raciocínios de inter-relação. Você tem um texto do Fernando Mansor de Matos, que vai falar da questão histórica de 1930, ali, ó. Foram criadas dezenas de comissões, de instituições e órgãos de planejamento e promoção de atividades econômicas, notadamente as ligadas às atividades agrícolas e àquelas voltadas à industrialização. Baseado nisso, ele pergunta para a gente, com base no contexto da obra Os Ratos, do Dionélio. Né? No romance Os Ratos, o funcionalismo público configura-se como? Por quê? Porque o Naziazeno era um funcionário público que trabalhava, mas não conseguia pagar as contas da família. E aí a gente chega na resposta, que é a letra D. O funcionalismo é a opção de ocupação para as camadas médias da sociedade brasileira, que, embora constitua meio legítimo de sobrevivência, que é um trabalho legalizado, né, acaba por marginalizá-las pela precarização dos ganhos e desvalorização do trabalho, como retrata a trajetória do protagonista. Quer dizer, um dia após o outro. Né? Ele tem que resolver um problema hoje, pensando já no próximo que vai ser resolvido amanhã e assim, consequentemente. Né? Traz esse trabalhador que vive sobrevivendo. E ele consegue resolver de forma definitiva o problema? Não consegue resolver. E tudo indica que na obra, né, ele dorme e essa metáfora do rato, né, essa perturbação existencial de sempre ter que tapar o sol com a peneira, né, para trazer o leite para o filho, que tinha um problema e precisava do leite, da esposa, que sempre vivia agoniado, pensando no que eles iam comer, porque eles já não tinham a manteiga, eles já tinham cortado a carne, quer dizer, eles já viviam numa condição de cortes, de gastos familiares, né? E cada vez mais a situação começa o estudante lendo a obra, ele já chega com outro olhar, né, para fazer a questão. Ele já chega nisso. Eu falei muito com o Enzo Tonos. O Enzo Tonos leu, nosso aluno de 3ª série,
né, leu esse livro logo no comecinho do ano. E ele falou, professor, eu não entendi o livro. Por que o rato? Por que ele acaba? Por que o rato aparece na Stephen mente King dele? ali. Mas Eu aí falei, a ó, dificuldade que eles têm né? de entender o abstrato. Aí né? eu comecei a explicar. Falei, ó, isso simboliza isso. Isso, na verdade, pode sugerir tal coisa. Ele falou, professor, agora fez sentido. É uma alegoria, então? É uma alegoria. É uma alegoria do trabalhador que busca brasileiro, na década de 30, que busca ali a todo custo transformar a sua vida sem conseguir transformá-la por conta de um trabalho que é desvalorizado e precarizado no começo da década de 30 na história brasileira. Por isso que é uma questão muito boa e interdisciplinar. Perfeito. Professor Rodolfo, aproveitando, comentário geral da prova e um recadinho para os estudantes que deve estar terminando todas as primeiras fases, né? Legal. Gente, recado para vocês. Terminou a primeira fase, né? Não só da USP, temos a primeira fase de Unicamp que encerrou, até já saiu o resultado, Unesp e outras faculdades. Qual que é agora o recado para a segunda fase? Treino. Né? Ontem mesmo assisti uma entrevista do diretor executivo da USP, estava vindo de São Paulo, coloquei no carro, minha filha de 8 anos começou a escutar junto. Né? Já começa. Já começa a escutar junto. Subconsciente. E ele falou, o que a gente tem como recado, que não é nem meu, é do diretor executivo da USP, eu acho muito pertinente, treinar como responder a questão. Não é só saber o conteúdo, mas se a questão pede discutir, o aluno vai discutir. Se pede para explicar, você tem que explicar. Se pede para identificar, você vai identificar. Um dos maiores erros dos alunos, de mais de 107 mil candidatos da USP que prestaram a prova, passam apenas um terço, né? 25 mil alunos vão para a segunda fase, segundo o diretor executivo. Falou ontem na entrevista. Desses 25 mil, qual o maior erro entre eles? Não saber interpretar o comando da questão. Às vezes o aluno tem consciência do livro, estudou, fez o aulão de literatura, mas não interpreta e erra o comando. E daí ele perde ponto, perde 2, 3 pontos que compromete. Às vezes o aluno até quer mostrar conhecimento e exagera nas informações. Exatamente. E se perde. E se perde. Né? Tudo que vem a mais é ruim, tudo que vem a menos também vai comprometer a nota. Então, o que vocês têm que fazer agora? Estudar, treinar como responder. Só isso. O resto eles já fizeram, já tiveram as aulas dos livros, já leram os livros, então agora é o treino para a segunda fase, que é daqui a um mês. Perfeito. Professora Sandra, recadinho final. A minha primeira observação é em relação à redação, porque ela não é igual à do Enem, de jeito nenhum, não tem proposta de intervenção, é uma estrutura, né, dissertativa e argumentativa, com certeza, mas há algumas diferenças ali que eles vêm vendo já desde o primeiro ano. Desde o segundo ano. O Marluce pontua já alguns temas no segundo ano, vários no terceiro ano também, e temos algumas diferenças ali que eu digo para eles, quando você faz uma dissertação modelo FUVEST, é necessário ser um pouquinho metafórico. Não muito, lógico, né? Não vai ser um Dionésio, mas vai ser um pouquinho metafórico. Mas nas questões, não. Nós fizemos muitas questões discursivas esse ano da segunda fase da FUVEST, que eu vivi cartoons, etc., e entre outras questões que, inclusive, cobrei em provas também, e outras questões que não trabalham com imagens, trabalham com texto ali seco, puramente verbal, justamente por isso. E algo que eles têm mais dificuldade ainda é fazer relações. Quando há dois textos, um objetivo e um literário, ele tem que fazer relações, que a questão da interdisciplinaridade mesmo, eles têm muita dificuldade mesmo. Muito. E isso é uma questão de prática. É treino. É treino. E, infelizmente, os alunos que passaram para a segunda fase em cursos muito concorridos ou poucos concorridos, e aqueles muito concorridos não saíram da segunda fase, é o caso, por exemplo, de medicina, algumas engenharias, como engenharia da computação, direito, por língua portuguesa. RI, né? RI foi a segunda mais concorrida esse ano. RI. Foi por língua portuguesa. Eles não foram bem em língua portuguesa. E não foram bem em redação. Também. Não foi matemática, não foi química, não foi física, foi biologia que o retirou de lá. Foi língua portuguesa. E vários falaram, quando chegaram as questões dos livros eu não conseguia fazer, eu deixei em branco. Então, arregace as mangas e leia, porque dá tempo, pelo menos, de alguns aí serem lidos. Perfeito. Né? Professores, não adianta. Agradeço muito. Então, Obrigado, estudantes, recados importantíssimos, o olhar dos nossos professores.
E a gente inicia esse Plan que Comenta agora FUVEST, e daqui a pouco a gente começa com outras matérias também. E agora, não sei se você começou hoje com questões excursivas, né? Sábado a minha aula será com questões excursivas. Eu já estou há um bom Sim. tempinho É a brincando, segunda hoje foi fase. total. Então, já pode calibrar o bracinho que vai copiar a resposta da lousa, fazendo comigo. Perfeito. O recado está dado, estudantes. Pessoal, até mais. Muito obrigado. Professores, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Humberto. Tchau, 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 pessoal. tchau. Um abraço. Tchau, tchau, gente.